Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Meus irmãos e minhas irmãs, essa semana, hoje é domingo, dia 14 do mês de dezembro de 2025. Vamos iniciar mais uma campanha de 7 dias de oração. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Para que não nos faltem coragem, saúde, abundância, para que não falte nada, para que não sintamos falta de nada. Que o Senhor preencha os nossos lares com muita paz, com muita serenidade, prosperidade de Deus em todas as áreas das nossas vidas. E Deus está levantando pessoas para que sejam fortes e corajosas e não desista no meio do caminho, porque você tem bênçãos para receber e tem pessoas que desanimam pelas adversidades, pelas mudanças, pelas transformações. Hoje Deus traz a vida de Josué para que você entenda o quanto você é amado e que Ele quer que você seja forte, corajoso, corajosa, meu irmão, minha irmã, porque Ele quer que você conduza a sua casa e Ele quer te dar sabedoria, discernimento e grandes portas abertas, perdão, assim como Josué usou, assim como Deus usou Josué para abrir o rio Jordão para o seu povo passar, Ele vai te usar para grandes coisas acontecerem na tua família, coisas que as pessoas olham e falam assim, é impossível humanamente. Quem que consegue humanamente fazer de repente um rio parar o seu percurso, ele esperar e secar a água, aquela água, e o povo passar em terra seca? Antes foi Moisés que Deus abriu o mar através da vida de Moisés, usando as palavras de Moisés. Deus usou Moisés para conduzir aquele povo. Agora já não é mais Moisés, agora é Josué. Agora também Deus tem palavra para cada um de nós, para conduzir o nosso povo, a nossa vida com excelência, porque através das nossas vidas, muitas pessoas, a vida de muitos podem ser transformadas. Imagine, você com prosperidade, você com paz, com saúde, você pode, além de cuidar bem de você, você cuida bem da sua família e pode ajudar muitas pessoas que você gostaria de ajudar. Tem pessoas que não entendem e falam assim, eu só quero o suficiente para mim, eu tendo o suficiente para mim tá bom. Não pode ser assim, isso é um tipo de egoísmo, porque muitas vezes o teu potencial, quando você entende que Deus quer te usar para grandes coisas, para te colocar em lugares altos, que significa lugares altos? Pessoas que estão em casa, que tem um dom e ela guarda na gaveta. Ela poderia estar usando esses dons, essas habilidades, a inteligência dela para fazer bolo, vender, para fazer, arrumar um carro. Pessoas que têm eles sabem consertar uma moto, consertar um carro, ser um bom mecânico, um mecânico de excelência, e ele fica só naquele salário limitado. E ele fala, não, eu não quero mexer com isso, eu não quero, de vez em quando eu faço algumas coisas, mas você pode estudar paralelamente e você ter um grande futuro, porque é isso que Deus quer. Quando Deus usou Josué, ele foi até o final. Ele e Caleb foram os únicos que entraram na terra prometida. Por quê? Porque ele confiou em Deus. Lá tinha gigantes, lá não entrava com facilidade, mas era a terra que mana leite e mel.
como descrevem as Escrituras. E eles aproveitaram, e eles usufruíram, porque eles foram até o fim. Aqueles que começam os estudos e param às vezes no meio do caminho. Então vamos orar, vamos ouvir a palavra que Deus tem para nos dar hoje, para que te dê bom ânimo e que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Não te faltará sabedoria, saúde e muita coragem. Palavra de hoje, Josué capítulo 1, ao versículo 1 ao versículo 9. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o seu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite, de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhes ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Olha, o que Deus quer da nossa vida é que sejamos fortes e corajosos, porque uma pessoa que ela fala que anda com medo, você não anda com medo, você anda com Deus. Você tem que declarar na sua vida: eu ando com Deus, eu não ando com medo. O medo faz parte da vida, das nossas vidas. Nós não vamos fazer coisas erradas porque temos que ter consciência de que as coisas que, se você deixar uma porta aberta todas as noites, uma hora pode ser assaltado. Tem que ter segurança, tem que se cuidar, mas quem nos guarda é Deus. Fecha a porta da casa, faz o que é certo, quer buscar uma vida nova, vai com Deus, não vai com medo. A pessoa fala: eu estou com medo, eu vou com medo. Quantas vezes falamos isso em nossas vidas? O homem vai comer do fruto da sua boca. Então, se vai com medo, a coragem acabou, porque o medo é o oposto de toda coragem, de toda... Tudo que Deus fala é para que a gente não tenha medo. Em todos os lugares da Bíblia você vai ver muitas palavras de Deus. Para 365 dias você tem a palavra de Deus falando que não tenha medo, que Ele é conosco. Agora, para recebermos as bênçãos, tem que ter obediência. Olha o que Deus fala para Josué. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados.
Aí ele volta novamente, ele fala, seja forte e corajoso, no versículo 6. No versículo 7 ele continua, somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie dela. Então ele fala também da obediência. Tenham o cuidado de obedecer toda a lei. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar, para que a gente tenha bom êxito e sucesso, ser bem sucedido nas coisas que fazemos. Não podemos fazer coisas erradas nem na frente das pessoas, nem por trás das pessoas, porque Deus vê tudo lá do alto. Então, quando uma pessoa ela recebe essa palavra, é porque Deus te escolheu para escutar, para que você, neste momento, a partir deste momento, você se sinta uma pessoa forte, corajosa, escolhida por Deus para fazer uma grande diferença na vida do seu povo e da sua família. Deus, ele sempre capacita. A palavra de Deus não volta para ele vazia. Então você, meu irmão, minha irmã, seja forte, corajoso, corajosa, porque Deus tem grandes planos e tem uma grande bênção para te entregar. A palavra de Deus, ela garante que aquele que vai com ele, confia, chega na terra prometida, recebe as suas bênçãos. Porque quando você confia no Senhor, você não fica decepcionado. Aí não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditá-la nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Uma das palavras que eu amo, que faz parte da minha vida diária é: tudo coopera para o bem. É tudo, não é uma coisa só. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor. Eu estou declarando a palavra do Senhor e eu estou mostrando para Deus o meu coração. Ele sonda o meu coração. Ele sabe que eu amo muito e eu tenho temor do Senhor. Eu sou uma pecadora, eu tenho falhado, eu tenho errado, mas eu peço todos os dias ao Espírito Santo que me dê um espírito de excelência, que cada dia eu melhore mais para agradar ao nosso Pai Todo-Poderoso. Faça isso, fale para Deus, fale: Senhor, me dá um espírito de excelência, me faz te agradar, assim como Josué, o coração de Josué, as obras das mãos de Josué, auxiliar de Moisés, te agradou, te agrada de mim, Senhor, para que eu possa libertar muitas pessoas. Me usa aqui na terra, faz isso, pensa nos outros, mas cuida de você, porque cuidando do nosso caminho, nós podemos abrir os olhos dos nossos, ter quando você dá exemplo dentro da sua casa, você começa a mudar a sua família, porque você pede ao Espírito Santo, aí você declara: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. As palavras têm poder. De repente, sem briga, sem problema, sem discussão, você só dá o seu testemunho de vida e a tua família segue. Porque nada muda mais o outro do que um comportamento. Porque mesmo filho, uma filha, um cônjuge estando no caminho errado, mas você dando o seu testemunho de vida, as outras pessoas vão olhando e vão dizendo: ele tem razão, ela tem razão, eu vou seguir o que o meu pai falou, eu vou seguir o que minha mãe falou, olha como ele vive agora, ele mudou, ela mudou, eu mudei muito. Depois que eu conheci a palavra de Deus, eu não pegava na Bíblia, minha Bíblia era aberta no Salmo 91, na minha sala, e eu achava que eu estava protegendo toda a minha casa. Primeiro, a gente não protege, quem protege é Deus. Deus envia anjos poderosos para nos proteger e acampar dentro dos nossos lares. Então,
Continuando na palavra de Deus, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Só então as pessoas prosperam, as pessoas pensam que prosperidade é só o dinheiro. Eu vou correr atrás do dinheiro. Eu vou correr atrás do dinheiro. Nós precisamos do dinheiro, mas precisamos agradar a Deus e todas as bênçãos nos seguirão. E inclusive o dinheiro. O dinheiro chega de uma forma que você não imagina. Aí você fala, vai cair do céu? Não. Deus abre as portas dos céus e os seus tesouros e nos dá sabedoria, entendimento da palavra dele, e quando a gente começa a obedecer, grandes portas são abertas, aí chegam as oportunidades, mas você vai ter que trabalhar na terra que Deus lhe deu, porque como Josué e Caleb, diante de 12, só os dois conseguiram entrar e lutar e receber as bênçãos de Deus. Por quê? Porque tem que ser forte e corajoso para enfrentar as adversidades e não cair nas armadilhas de que escuta, você vai nisso, você não vai prosperar, você está tanto tempo batendo na mesma tecla. Não desista das suas bênçãos, Deus tem bênçãos para te dar. Aí Deus fala, não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Novamente, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. A palavra de hoje, seja forte, corajoso, corajosa, não desanime. O que você estiver fazendo de bom, que você vê que agrada a Deus, continua, porque as bênçãos de Deus te acompanharão onde você estiver. Vamos orar 3 vezes. A oração do Salmo 23, para que não nos falte nada. E quando os inimigos, aqueles que desejam mal, que é o inimigo das nossas almas, que desejam destruir famílias, que desejam que os filhos de Deus e filhas fiquem desamparados, aqueles que vierem por um caminho batem em retirada por 7, e Deus prepara uma mesa, uma grande banquete na presença dos nossos adversários. E Ele nos unge a cabeça com óleo e faz o nosso cálice transbordar. E quem não quis a tua vitória, quem não quer que você receba as suas bênçãos, vai ficar perto de você, olhando e dizendo como que ela conseguiu. Porque o nosso grandioso Deus, Ele é poderoso e Ele zela por aqueles que confiam nele e tem prosperidade. E tem bênçãos, grandes bênçãos. Todos os dias eu venho falar da palavra de Deus para você, para que tenha uma grande transformação. É através das nossas orações que Deus escuta. O Espírito Santo de Deus conduz essas orações e leva tudo para o trono da graça. Leva tudo para Deus. Aí no nome poderoso sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus, a palavra de Deus, ela volta para nós, ela volta para a gente, com bênçãos, porque para Deus ela não volta vazia, ela volta quando Deus olha. Aí tem bênçãos de Deus na tua mesa, no teu trabalho, na tua saúde, nas tuas finanças, na tua família. Tudo o que precisamos vem de Deus. Vamos orar? Ora comigo a oração do Salmo 23 e, se possível, você ore na sua mesa. Vamos abençoar nossas mesas para que tenha grande fartura, uma fartura de abundância tão grande, mas tão grande, igual tinha na terra que mana leite e mel, mas uma fartura tão grande que possamos distribuir bênçãos para os nossos irmãos. Diga amém. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma.
Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Ore comigo pela segunda vez. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Ore comigo pela terceira vez. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, de roubo, de assaltos, do homem sanguinário, da maldade humana e espiritual, em nome do Senhor Jesus, para a tua glória, hoje e sempre. Amém.